RBD. E aí, gente, tudo bem? Fala galera, beleza? Este é mais um vídeo do blog do BT. Россия опять по самые уши увязла в допинговом скандале. Сможет ли она из него выбраться, неизвестно, ибо уже скоро на заседании An institutional conspiracy existed across summer and winter sports. Athletes who participated with Russian officials within the Ministry of Sport. Поэтому проблема делится на две части. Мы должны, конечно, и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны, но а другие страны, что безгрешны? Нет претензий к Российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае в данной части, решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в КАС, подать в суд. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и сознанием дела разговаривали с нашими партнерами. Но что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются. Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально, исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие. Bem-vindos, amigos do canal RBD. Este vídeo vai ser gravado como se eu estivesse lendo aqui um teleprompter, ok? Vamos lá. Bom, com vocês, mais uma vez, Mauro BD, 15 de dezembro de 2019. Esse texto que eu vou ler aqui, tá, é um texto meu, tá? É um texto que eu preparei aqui no computador, que se eu for falar aqui sem ler, então eu não vou conseguir lembrar de metade das coisas que eu queria falar para vocês. Como o vídeo vai ser um pouco extenso, eu vou colocar aqui muitas informações que são talvez desconhecidas para a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo. Então eu resolvi preparar um texto primeiramente e chegar aqui, gravar para vocês e ler o texto na frente da câmera, ok? Então eu vou ler aqui como se eu estivesse lendo, que o importante aqui não é a forma como eu apareço ou apresento, mas sim o conteúdo, ok? Então vamos lá. O título original deste texto, esse meu texto, que reflete sobre o que vamos falar hoje, é o resumo do que se fala hoje nos bastidores da política russa em relação ao escândalo de doping de atletas russos, caso que se estende desde dezembro de 2014 e perdura até os dias de hoje. Trata-se do escândalo Rússia e Agência Mundial Antidoping, mais o Comitê Olímpico Internacional. É sabido que no início deste mês de dezembro de 2019, a Agência Mundial Antidoping decidiu punir a Rússia durante um período de 4 anos com banimento em todas as competições internacionais oficiais organizadas pelo Comitê Olímpico Internacional, que por sua vez apoiou e endossou a decisão. Porém, apesar da decisão, mantém-se permitido aos atletas russos o direito de participar das competições como atletas independentes, sem o direito de representar a Rússia e sem o direito de usar uniformes
com logotipos, insígnias, brasões, bandeiras ou qualquer outro tipo de vestimenta ou acessório com um símbolo da Rússia. Sabido isto, então vamos voltar aos fatos cruciais que levaram a agência ocidental a tomar tal decisão. Primeiramente, quem são os lados interessados dessa questão, sem contar com o público de torcedores e espectadores desses eventos? Os lados interessados são: lado 1, os atletas, né? É claro, os atletas que se dividem em dois subgrupos: os atletas limpos e os atletas desclassificados por casos comprovados de doping. Lado 2, os administradores russos do laboratório antidoping de Moscou. Trata-se de 3 cidadãos russos que estão foragidos da justiça russa. Lado 3, o governo russo, que também é acusado de envolvimento no escândalo pela Agência Mundial Antidoping e outras instituições ocidentais interessadas. Acusados principais, acusados do governo, são o ex-ministro do esporte da Rússia, que tem o sobrenome de Mutko, acusado de ser o mentor de um programa secreto de uso de doping que teria beneficiado um grande número de atletas russos, os quais teriam concordado em tomar parte desse programa. Mutko foi afastado do cargo de ministro por conta do escândalo e por pressão externa do Ocidente em decorrência do escândalo. E quem mais aqui foi acusado? Nada mais, nada menos do que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que em todos os momentos, desde o início desse escândalo, não aceitou e negou todas as acusações feitas contra a sua pessoa, acusações estas que nunca foram provadas por seus acusadores. Lado 4, Agência Antidoping, que é subordinada aos governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Lado 5, os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Bom, o que se fala, do lado de cá, do lado da Rússia? Existe uma suspeita por parte dos russos, uma suspeita de conluio entre a parte 1, que são os administradores do laboratório antidoping de Moscou, suspeita de traição por interesses pessoais. Eu estou falando aqui dos 3 cidadãos russos que são foragidos da justiça russa, que foram considerados, estão sendo considerados pelo lado russo como traidores, e que se entregaram e se uniram aos governos que têm a Rússia como inimigo político, geopolítico e comercial, e país desobediente que não se submete como vassalo aos Estados Unidos e seus aliados. Outra suspeita, dos russos é em relação aos governos dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá. Por que motivos? Motivo político, evidentemente. E mais uma suspeita dos russos é com relação à Agência Mundial Antidoping por motivo político e ou por subordinação, aos seus governos. E a última parte aqui é o Comitê Olímpico Internacional por motivo político e ou por subordinação aos respectivos governos. Muito bem, agora eu vou contar para vocês a história dos administradores do laboratório antidoping de Moscou, sobre os 3 ex-administradores do laboratório de Moscou. Quem são? Quem são esses funcionários do laboratório? Eu vou dar aqui para vocês 3 sobrenomes, entre os quais o principal aqui, que era o chefe do laboratório, que tem o sobrenome de Rodchenkov, que logo apareceu assim que ele fugiu da Rússia, e ele fugiu levando os bancos de dados do laboratório.
ele fugiu para os Estados Unidos. Assim que ele fugiu para os Estados Unidos, levando consigo esse banco de dados, ele participou de documentários americanos, onde ele contava nesses documentários a versão dele sobre o que aconteceu aqui na Rússia, sobre o que ele viu, sobre o que teria visto ou participado na Rússia, com relação ao tal acusado programa de doping, programa de uso de doping, né, que eu falei aqui no início do vídeo. Ele fez vários vídeos, participou de vários vídeos falando, né, acusando o governo russo, acusando o ministro dos esportes da Rússia, ou seja, acusando a Rússia, incluindo o governo russo, de estar envolvido nesse escândalo, nessa corrupção de uso de doping de muitos atletas russos que participaram das últimas competições, das competições anteriores. Existem mais dois sobrenomes, dois russos, dois funcionários que eram subalternos ao Rodchenko, que também fugiram para os Estados Unidos. Um deles é o Sobolevsky e o outro é o Migachev. Enfim, não se tem no momento, nos dias de hoje, a notícia do paradeiro dessas três pessoas. A única informação que se tem é que essas três pessoas eram exatamente as únicas três pessoas que tinham acesso a esse banco de dados do tal jornal de controle. Não sei se essa seria a tradução correta, mas é um jornal de controle dos resultados dos exames, né, feitos de sangue e de urina dos atletas russos. Então, essas três pessoas tinham acesso direto a esses arquivos, e esses arquivos eram arquivos que tecnicamente podiam ser alterados somente por essas três pessoas. Somente essas três pessoas tinham o acesso ao arquivo que podia ser alterado. Então, essas três pessoas fugiram da Rússia, levando consigo uma cópia desses arquivos em formato digital. Bom, como fugiram, né, e onde se encontram? Não, a forma que fugiram, só se sabe que fugiram porque foi detectado que eles não estavam mais na Rússia após serem procurados, né, acabou sendo descoberto que haviam fugido. E ficou-se sabendo que todos fugiram para os Estados Unidos. Bom, o que essas pessoas fizeram com os bancos de dados? Né? Como manipularam? Né? E quem realmente manipulou esse banco de dados do laboratório russo? Bom, depois que esses funcionários do laboratório russo fugiram levando consigo o dossiê, né, em formato digital, apareceu primeiro o Rodchenko em documentário explicando, né, segundo ele, todo o esquema que acontecia por detrás do pano, enfim, por detrás das câmeras, enfim, do lado russo. O fato é que quando o chefe do laboratório, o tal do Rodchenko, desapareceu, ele ficou praticamente um ano sem dar as caras para o público de uma forma geral, né, de forma aberta, até que um dia ele apareceu contando essa história. Né, Ou seja, durante esse ano que ele ficou desaparecido, não se exclui a hipótese de que o arquivo que ele apresentou poderia ter sido alterado por ele próprio. Né? Essa é a versão dos russos. É a versão de defesa e, ao mesmo tempo, acusação ou contra-acusação em relação a essas pessoas, a esses funcionários do laboratório russo. O Sobolevsky e o Migachev não apareceram em programas, não apareceram para entrevistas com jornalistas, enfim, sumiram, desapareceram, ninguém sabe o paradeiro deles, mas se sabe que eles também têm a cópia digital desse banco de dados. Bom, esse banco de dados, após certo tempo, foi parar nas mãos dos funcionários da agência antidoping, da agência mundial antidoping. Né? Bom, entende-se que a única forma de que esse banco de dados tenha chegado às mãos dos funcionários da agência
Mundial Antidoping só poderia ter chegado através das mãos de um desses 3 cidadãos, Rodchenko, Sobolevsky ou Migachev. Enfim, como eu disse, esse escândalo teve início desde dezembro de 2014, né, com os primeiros casos de doping que surgiram, né, as primeiras suspeitas e acusações de doping de atletas russos, e de tempos em tempos após essa data, dezembro de 2014, foram aparecendo outras informações vindas ou através de outros atletas, através de funcionários da Agência Mundial Antidoping que investigavam essa questão, ou através desses funcionários russos, funcionários do laboratório russo que fugiram para os Estados Unidos. Bom, passado várias etapas desse escândalo, quando foi no início de 2019, janeiro, se não me engano, de 2019, o governo russo entregou a sua cópia, a sua versão desse banco de dados para a Agência Mundial Antidoping, que, após receber esse banco de dados, comparou com o banco de dados fornecido pelos administradores foragidos. Como resultado dessa investigação da Agência Mundial Antidoping, essa agência declarou, em novembro deste ano, que foram encontrados inconsistências na comparação desses relatórios, na comparação desses bancos de dados. Foram encontrados inconsistências. Ou seja, a Agência Mundial Antidoping detectou que em torno de 100 casos de doping acusados na versão do Banco dos Administradores do Laboratório Antidoping de Moscou, foragidos nos Estados Unidos, não se encontram registrados na versão do banco apresentado pelo governo russo. Ou seja, na versão dos foragidos estão lá 100 casos de doping que não constam na versão do banco de dados fornecido pelo governo russo. Bom, quais são as acusações, né? Vamos lá para as acusações. Quais são? As acusações da Agência Mundial Antidoping são as seguintes: inconsistências dos bancos de dados, ou seja, falsificação dos resultados de exames de amostras de sangue e de urina dos atletas russos. Primeira acusação. Segunda acusação, envolvimento dos administradores da Agência Russa de Esporte RUSAT, ou RUSAT. Terceira acusação, envolvimento do governo de Moscou, do Kremlin, da administração do Kremlin, enfim, envolvimento do ministro Mutko. E a última acusação refere-se ao hipotético envolvimento do presidente Putin. Bom, essas são as acusações. Bom, agora eu vou falar da defesa, tá? Qual é a defesa do lado russo? Muito bem, a defesa oficial do lado russo é a contra-argumentação de que o banco fornecido pelos administradores do Laboratório Antidoping de Moscou, foragidos nos Estados Unidos, foi manipulado e fraudado por aqueles administradores, que por sua vez estão sendo apoiados e mantidos e protegidos pelos governos aos quais a Agência Mundial Antidoping está subordinada. Que governos são esses? Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Temos aqui um impasse. Qual é o impasse? A Rússia, vejam bem, a Rússia já se declarou interessada em investigar, esclarecer e julgar os administradores russos foragidos, mas o governo americano, que protege os administradores russos foragidos da justiça russa, se negam a entregar os seus protegidos para serem julgados na justiça russa. E o governo russo, por sua vez, nega todas as acusações de envolvimento no caso
admitindo apenas a existência de casos individuais de ocorrência de doping com os quais o governo russo não tem qualquer ligação. Casos estes que são análogos aos casos de doping que comumente ocorrem com atletas de outros países em outras competições. Daí, fica no ar as perguntas. Primeiro, por que os governos ocidentais que protegem os administradores russos, foragidos da justiça russa, se negam a entregar os seus protegidos para serem investigados e julgados pela justiça russa? Próxima pergunta. Quem manipulou e forjou os citados bancos de dados? Quem manipulou? O governo russo? Ou os funcionários foragidos da justiça russa do laboratório de Moscou? Aqueles que estão nos Estados Unidos. Quem diz a verdade e quem mente? Quem está mentindo, quem está dizendo a verdade? E mais uma pergunta. Quais as narrativas que têm mais sustentação? Ou de um lado ou do outro, né? Quais as narrativas que têm mais sustentação? As do governo russo, em sua defesa, ou as da Agência Mundial Antidoping, em suas acusações? Então, esta pergunta, ela está e vai ficar no ar. Pois é, vai ficar no ar. Da mesma forma que fica no ar se o Obama matou ou não o Bin Laden. O esquema é o mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao foco. Voltando ao foco. Enfim, cada um que tire então as suas próprias conclusões. Atentem para o fato de que a decisão da Agência Mundial Antidoping, WADA, de dezembro de 2019, é o quê? Punição, veja bem, punição de 4 anos de banimento das competições internacionais para a Rússia e para todos os atletas russos. Ou seja, uma punição coletiva para todos os atletas russos, tanto os que foram pegos por uso de doping, quanto os que nada têm a ver com o problema e estão limpos. Ou seja, uma decisão inédita e anti-esportiva, que fere os preceitos das cartas, dos princípios fundamentais, daquilo que essas cartas consideram declaradamente como o bom e saudável esporte, desde os tempos da Roma Antiga. Enfim, esta é uma punição que vai claramente contra os princípios do esporte e que foi tomada por uma organização que é dirigida e controlada por 3 países: Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, que consideram a Rússia como um inimigo e uma ameaça. Tem-se em vista a Guerra Fria contra a Rússia, não declarada e travada nas esferas da política, da geopolítica e do comércio internacional dos governos dos mesmos países citados, os quais ao mesmo tempo são também detentores do controle dos órgãos que, por ironia do destino, organizam essas tais competições. Por isso, a suspeita de especialistas da mídia russa e do esporte russo de que a decisão é política e não só esportiva. Em outras palavras, trata-se de uma decisão política sobreposta às leis e regulamentos oficiais e que fere e coloca em dúvida os princípios jurídicos, morais e éticos consolidados pela história no decorrer dos seus sucessivos e bem definidos tempos e eras, e que por sua vez agora não são mais respeitados pela própria instituição
que organiza essas competições. Lamentável que a questão do desrespeito ao esporte tenha tomado conta não só das manchetes de jornais de todo mundo, mas também das próprias instituições. Assim como é lamentável também que a política tenha tomado conta da esfera do esporte da forma mais hipócrita e despudorada possível, tomando como refém tanto as estrelas do esporte quanto o público que o assiste e admira. Bem, meus amigos, muito bem, agora eu vou contar para vocês quais são as minhas perspectivas sobre como este caso terá continuidade. Vamos lá. Com o tempo, até que sejam esgotadas as formas de Guerra Fria no esporte, todo o caso será abafado pelos dois lados e o esporte perderá. Não excluo a hipótese de que todos os 3 administradores russos do laboratório antidoping de Moscou já tenham recebido ou venham a receber passaportes americanos, britânicos ou canadenses com nomes trocados, mudados e novo endereço residencial. Quem sabe em alguma ilha paradisíaca, e que tal situação seja mantida em segredo de Estado pelos respectivos governos citados, em resultado do que poderão nunca mais serem encontrados nem vivos nem mortos. As sanções ocidentais anti-Rússia continuarão sob qualquer pretexto e a todo tempo, enquanto a Rússia for um país soberano e não se render às pressões do Ocidente, que sonha com o dia que a Rússia se torne mais um de seus vassalos. Direto de Moscou, Mauro BD, jornalista independente para o VBD e canais com os quais cooperamos. Pacá, da Street. Menos 10, gente. Menos 10. Vlog do BD. Tchau, pra cá. Vlog do BD. Ok? É isso aí. Vlog do BD. Vlog do BD. Vem com a gente. VBD News ao vivo. Vlog do BD. Continuem seguindo aí o Vlog do BD e espero que a gente ainda tenha pela frente aí muitas oportunidades para se encontrar, para conversar, trocar ideias e para eu poder passar para vocês aqui um pouquinho daquilo que a gente vê daqui que não chega até aí para vocês, ok? Então, valeu mais uma vez, abraços, beijos e até o próximo vídeo. Fui, Vlog do BD. Плин-плин. Реді Глобо. Ой, какой ты смешной. Маuro.
com a gente. VBD Newsroom ao vivo. Blog do BT.